Então vamos para a nossa EBD. Irmãos, quando o pastor Silas falou comigo nessa semana de trazer a EBD nesse domingo de manhã, logo me veio no coração o pensamento de trazer alguma coisa que de alguma forma continuasse ou fosse ao menos próximo daquilo que estava sendo falado. Para a gente não dar um salto, uma mudança de tema, onde perdesse completamente a continuidade. E se vocês lembram, os 2 últimos domingos, o pastor falou a respeito dos ídolos, que especialmente agora no contexto dos gentios, ou seja, dos não-judeus na igreja, que estava se espalhando pela terra, pelo mundo romano, de cultura grega, o mundo romano, mas de cultura grega, haviam muitas influências de ídolos. Domingo passado ele falou de Dionísio. Domingo retrasado eu não lembro o nome, me fugiu o nome do ídolo que foi tratado. Mas domingo passado foi Dionísio, da forma como havia dentro do costume das igrejas essas influências. Coisa que lá em Israel, em termos de idolatria, no sentido bem literal, não havia mais. No sentido literal. Nós vamos perceber e entender um pouquinho disso. E aí o Senhor me levou lá para esse texto que está projetado aí, em Apocalipse 17:5, que diz: em sua testa havia esta inscrição: mistério, Babilônia, a grande, mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. O Senhor me levou para a Babilônia de novo. Por que de novo? Quem lembra também, ano passado, daqui uns 10 meses, o pastor Silas trouxe uma mensagem sobre a Babilônia. Ou a Babilônia foi parte da mensagem. A mensagem não foi sobre a Babilônia, foi sobre a cidade santa. Mas a Babilônia foi uma parte daquilo que foi trazido como uma comparação. E quem lembra, foi falado, se quiser, está lá no YouTube, só procurar em uns 10 meses, se eu não me engano, é a cidade, de que cidade você faz parte. Está lá. A Babilônia, ela é representada, ou ela é a expressão daquilo que está nas Escrituras, da cidade de Satanás. Assim como Jerusalém é a expressão terrena da cidade santa, celestial, Babilônia seria a representação dessa cidade do mundo espiritual, não o mundo celestial. O mundo espiritual é aquele mundo que é a dimensão que está entre o céu e a terra. E a Babilônia é esse reflexo daquilo que no mundo dos demônios se vive e se influencia na terra. É a distorção da cidade santa. A distorção da cidade celestial. É a habitação de demônios nesse mundo espiritual, nesse mundo tenebroso, que não é o mundo que a gente aqui vê, mas é o mundo que está acima de nós, entre nós e o mundo, ou o céu do Senhor, não esse céu que os nossos olhos veem. Então, quando eu fui para lá e comecei a pensar e ler o texto, me veio à mente essa frase: mãe das prostitutas. E comecei a pensar assim: quando é que foi gerado essa prostituição? Quando é que nasceu esse filho? Como é que procedeu? Como é que, dentro da história e daquilo que as Escrituras nos revelam, como é que surgiu? Como se processou isso tudo? Então, o foco não é necessariamente hoje olhar para a Babilônia, mas ver como essa prostituição, e a prostituição tem a ver não somente com o sexo, quando trata nas Escrituras, mas a prostituição nas Escrituras fala da infidelidade, fala da idolatria, porque toda idolatria o Senhor chama de prostituição, porque tratava Israel como sua esposa. Quando Israel caía na idolatria, então Deus dizia que ele estava se entregando à prostituição, estava se deitando com outros maridos ou com outros homens. Por isso a prostituição traz sempre carregada a ideia da idolatria. A prostituição traz a ideia da autorrealização, do domínio, do controle, do comércio. Porque você, na prostituição, há sempre uma moeda de troca, não necessariamente dinheiro, mas há sempre algo para ser trocado. Tem sempre algo a ser entregue e algo a ser dado.
comércio, deturpação de toda consciência para obter lucro. Ou seria todo o caminho, como a própria continuidade dos textos, das práticas repugnantes da terra. Ou seja, todo o caminho de engano, todo o caminho de deturpação da consciência humana é filho da Babilônia, dessa mãe. É filho que foi gerado por esse conceito chamado Babilônia. E foi se espalhando. E o que será que isso tudo tem a ver com a gente? O que será que isso traz à nossa consciência, no nosso dia a dia hoje? Puxa, será que até hoje ainda existe essa influência que de tantos anos atrás começou? E eu queria hoje pensar um pouquinho a respeito disso. Nós íamos lá para o início e começamos a ver qual foi essa estratégia que nós vemos hoje arrebatando muitas e muitas pessoas, e muitas vezes vemos como nosso coração ainda está, digamos, envolvido, enamorado, não usa mais essa palavra quase, apaixonado muitas vezes, mas está ali, ele pode não estar casado talvez, mas ele está querendo casar, ele está assim paquerando, está de olho, ele está sendo seduzido, ele está atraído por isso tudo que hoje que a Escritura chama de prostituição, ou a mãe das prostitutas. Então, vamos ver quando é que nasce esse filho. Vai lá para Gênesis, quer dizer, eu vou aqui também. Gênesis 10, capítulo 8 a 12. Gênesis 10, 8 a 12. Diz assim: Cush gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso da terra. Ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz valente como Nimrod. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Cainé, na terra de Sinear. Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote-ir e Calá, e Recém, que fica entre Nínive e Caiá, a grande cidade. Então o texto fala aí desse Nimrod, ele é neto de Noé. Ele é da geração gerada por Cã, neto de Noé, ou bisneto de Noé, se não me engano. Você que está aí com a Bíblia pode conferir, mas é bisneto de Noé. E algumas coisas aparecem aí na Escritura que numa leitura, às vezes distraída, a gente não percebe. Primeiro, o texto diz que esse tal de Nimrod aí foi o primeiro homem poderoso sobre a terra. Nós estamos em Gênesis, no capítulo 10, já aconteceu o dilúvio, e a primeira menção a um homem poderoso, a um homem que exerce domínio, poder sobre os outros, é mencionado aí, esse Nimrod, o primeiro homem poderoso. E diz também que ele foi o primeiro a constituir o quê? Um reino. Antes de Nimrod não havia reinos, não havia, digamos, governantes. Você pode reler aí todo o Gênesis até o capítulo 10, não há nenhum reino, não há um rei, há povo espalhado pela terra, os caldeus que viviam lá na região, havia um povo esparramado e se esparramando pela terra, mas não havia governo, não havia reinado. E então o texto diz que ele constrói o início do seu reino, por isso ele se torna esse primeiro homem poderoso. O início do seu reino foi aonde? Está aí. Babel. Vocês sabem que Babel é a mesma Babilônia. Babel é o princípio da Babilônia, a mesma região, a mesma cidade, onde está aí Babel é o que se torna o reino da Babilônia, a cidade de Babilônia, o reino de Babel. Ele começa o seu reino, ele constrói a primeira cidade, o primeiro lugar que vem ganhar esse nome de Babilônia, chamado Babel. Então, o primeiro rei, o primeiro homem poderoso, o primeiro governante, o primeiro rei. O texto diz que ele era um caçador, um guerreiro. E a gente pensa normalmente no caçador, a palavra aí traduzida serve para isso,
Mas o caçador, nesse contexto, e também é o mesmo termo em hebraico, aqui é no sentido de guerra. Não é que ele saía para caçar animais, ele saía para caçar gente, para formar um reino, para formar para exercer o seu poder, para mostrar o seu poder. Ele dominava as pessoas, é isso que está dizendo quando ele é caçador. E o seu nome significa, Nimrod, significa rebelar-se, ou rebelou-se. O Talmud é as instruções dos rabinos acerca das escrituras e dos judeus. O Talmud se refere a Nimrod justamente como esse homem que se rebelou contra Deus em função do dilúvio, porque ele não aceitou o dilúvio, ele irou-se contra Deus por conta do dilúvio, e por conta disso ele se rebela contra Deus e vai constituir um reino e quer ser um homem poderoso para que Deus não tenha mais como destruir a ele, digamos, aos seus súditos, por conta do dilúvio. Ele nasce no coração dele, diz o Talmud, o desejo de vingar-se de Deus. Então, para vingar-se de Deus, o que ele faz? A famosa Torre de Babel. Gênesis 11, verso 3 e 4. Diz assim: disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Então a construção da Torre de Babel. Flávio Joséfo, historiador judeu, vai dizer que quem constrói essa torre, ou quem é o idealista dessa torre, é justamente o Nimrod. No seu livro A História dos Hebreus, ou História do Povo Hebreu, no volume Antiguidades, ele vai tratar a respeito disso. Já era a Antiguidade quando ele escreveu. E faz tempo, já faz mais de 2000 anos, ou quase 2000 anos. Ele fala das Antiguidades. E as Antiguidades, então, ele vai tratar e vai dizer que Nimrod foi o arquiteto por detrás da construção da Torre de Babel, e ele diz que o coração dele justamente queria desafiar a Deus e vingar a Deus por conta do dilúvio, porque então, se Deus mandasse o dilúvio novamente, ele tinha construído uma torre tão alta que não poderia ser atingido pelo dilúvio. E o texto diz que ele quis celebrar o quê? O seu próprio nome, a sua autorrealização, o seu próprio eu, a celebração de si mesmo. Esse é o princípio da Torre de Babel. Celebração do seu próprio nome, a exaltação de si mesmo. E aí o que acontece daí em diante? Aí nós temos um desenrolar que precisa ser estudado na história paralela do que está acontecendo ao redor. Por quê? A Bíblia continua daí em diante na história da formação daquilo que Deus chamou do seu povo, do povo hebreu. Mas Babel continua. Tanto é que nós vamos ver depois a Babilônia formada. Babel continua. E quando a gente vai estudar a história das religiões da Babilônia, nós vamos ver a história lá de Nimrod de novo. O que acontece com esse Nimrod? Nimrod era filho de Semíramis, ou Estar, depende da tradução, mas era filho de Semíramis. E ele casou-se com a sua própria mãe. Ele é filho de Semíramis e depois ele casa-se e torna-se o amante ou o marido da sua própria mãe, Semíramis. E os dois declaram-se deuses. Os primeiros homens, no sentido humanos, a declararem-se deuses são justamente Nimrod e Semíramis. Então ela é declarada a deusa da lua ou dos céus, e Nimrod o deus do sol, o deus do poder, o deus do controle, o deus do governo. E Nimrod é assassinado no avançar da sua vida
porque entendia-se que ele era muito soberano, muito tirano, e então ele é assassinado, e a sua mãe, sua esposa, as duas coisas juntas, depois de alguns meses, e ela foi a primeira a instituir o culto da divindade por meio das sacerdotisas cultuais, ou seja, por meio do sexo. Ela era também a deusa da fertilidade. E ela é engravida. E quando ela é engravida, ela diz que esse filho era filho do Nimrod, do seu filho e marido. Então ela gera um irmão, filho, não sei nem como é que fala isso. Ela gerou um filho que era filho do seu filho. Coisa terrível, para ver como uma coisa era joia antigamente. E, enfim, ela gera esse homem. Mas, quando nasce esse filho, nós já vamos encontrá-lo nas Escrituras, porque esse filho de Semíramis aparece nas Escrituras. O nome dele é Tamuz. Tamuz. E diz a história, ou a mitologia, a história das religiões babilônicas, que ele morre quando menino. E ele é morto por um javali no campo, quando muito jovem ainda, ou menino ou jovem. E então se faz um pranto de 40 dias, porque sua mãe Semíramis declara 40 dias de choro para o seu filho. E depois dos 40 dias, ela diz que ele é ressuscitado. E aí, conforme a tradição, diz que ele ressuscitou, mas reencarnou em uma outra pessoa, e essa pessoa assume a sua identidade, vamos dizer assim, de Tamuz. E outros dizem não, que ele reencarnou, mas foi levado ao Deus Sol e uniu-se então ao seu pai, tornando-se os dois o Sol, essa idolatria. E então, a partir daí, esse pilar é todo um pilar que vai formando a mitologia de todas as nações, de tudo que vem depois. Se você olhar para a mitologia grega, para a mitologia romana, para a mitologia nórdica, ela nasce desse pilar, os nomes vão mudando, mas as histórias são muito parecidas, porque a partir de Semíramis também, com a sua história vai dizer que ela começa a dar nomes a outras divindades, a coisas funcionais, as coisas do dia a dia. Como eu disse, a deusa da fertilidade, a deusa do amor, a deusa da guerra, ou Deus da guerra, assim como vai surgindo então essas áreas que são aquilo que eu chamei de fertilidade, de funcionais. Mas, se você conhece alguns nomes, por exemplo, que são equivalentes, é a mesma história, são esses dois personagens com os nomes mudados, mas é a mesma Astarote e Baal, que estão nas Escrituras por todo lado, Astarote e Baal. Está e Inaná, ou Inanna, acho que é Inaná. Astarote e Baal é na Fenícia, na Assíria está e Inanna. Ísis e Osíris, ou Ísis e Horus, no Egito. Afrodite e Eros, na Grécia. Vênus e Cupido, em Roma. Tudo raiz lá do princípio da Torre de Babel, daquilo que nasce lá e de lá começa. E qual é a imagem da Semíramis? Qual é a imagem da Semíramis? Você pode pesquisar na internet a imagem da Semíramis. Eu pensei em trazer. Falei assim, vou pôr a imagem lá. Mas achei melhor fazer outro teste. Você tem um dinheiro aí? Papel? Quem tem em casa, pega uma nota de papel. Quem tem aí, pega uma nota de papel. Ou moeda, serve. Qualquer moedinha. Quem está em casa, corre, pega. A gente, quando brinca com as moedas, a gente joga e aposta cara ou coroa, né? O que é a cara da moeda? Você lembra, sem ver ainda aí? É uma figura do quê? De uma mulher, não é? É a figura de Semíramis. Não, pastor, é a figura da República. Também é, mas é a figura de Semíramis. Existe a imagem de Semíramis lá na França, no museu, acho que do Louvre. E é a mesma imagem
que está no nosso dinheiro, Semíramis. Quem lembra da Estátua da Liberdade? Semíramis. A Semíramis, ela traz esse aspecto da liberdade. Ela era também chamada da deusa da liberdade, a libertadora de todos os julgos. Deusa da liberdade. Quem entregou Semíramis para os Estados Unidos, quem conhece um pouquinho sabe que foi a França. A história mesmo, isso aí não é uma relação de forçação de barra que eu estou fazendo. Se você pesquisar, você vai ver que é isso mesmo, não é nada oculto e escondido. A Estátua da Liberdade é uma representação da deusa Semíramis com a tocha, e ela traz, se não me engano, as tábuas da Constituição Americana, alguma coisa assim, dos princípios, mas da liberdade. E é a Semíramis. E está aí, assim, se a gente for pesquisando, na frente do Supremo, a imagem da justiça, se você lembrar, também é uma mulher de olhos vendados, com uma balança. Também é representação da Semíramis. Ela está lá também. E assim vai. Então, depois vai surgindo e vai, então, se espalhando essas divindades como figuras humanas. É a mais conhecida da gente. As mais conhecidas são as gregas, pela cultura nossa que vem como uma influência muito forte, né? Grega e romana, mas a grega ainda, muito embora o romano veio depois, o grego é mais forte. Então tem Afrodite, que é a deusa da beleza e do amor, Apolo, deus da luz, Ares, deus da guerra, Artemis, deusa da lua, Atena, deusa da sabedoria, Deméter, deus da terra fértil, Dionísio, que foi falado semana passada, deus da festa, do vinho, do prazer, Eos, deus do amanhecer, Eros, deus do amor, Hades, deus do submundo, Hélio, deus do sol, Hermes, deus do vento, Hera, deusa dos céus, da maternidade, do matrimônio, Héstia, deusa do fogo, Horas, deusa que representa as estações do ano, Mnemosine, bom nome para filha, Mnemosine, deusa da memória, Perséfone, deusa do submundo, Poseidon, deus dos mares, Selene, deusa da lua, e Temis, deusa das leis. Então tudo isso nasce desse princípio que começou lá atrás e que Semíramis, Nimrod e Tamuz vão divulgando e trazendo essa funcionalidade dos deuses. Mas agora, se a gente for para Ezequiel, capítulo 8, verso 12, eu achei que eu ia conseguir ler lá, acreditam? Não consigo. Ou é o óculos ou é a letra que eu usei. Ezequiel 8, 12, 16 diz assim: antes de a gente ler, qual é o contexto de Ezequiel? Ezequiel, o povo já está, digamos, de certa forma, cativo, porque ele já está sob o domínio da Babilônia, ele já está subserviente à Babilônia, ele já responde, ele já faz parte do Império Babilônico, foi conquistado pela Babilônia, mas ainda há uma parte do povo que ficou em Jerusalém, então o templo ainda está funcionando, e outra parte foi levado cativo para a Babilônia. Então tem uma parte do povo que está na Babilônia, e inclusive Ezequiel está na Babilônia, e outra parte ainda está em Israel, em Jerusalém. Depois há o domínio por completo, e é levado o povo quase na sua integralidade cativo, só ficam os pobres, os miseráveis, ficam em Jerusalém. Jerusalém torna-se uma terra de ninguém. Então esse é o contexto, e Ezequiel então tem uma visão, e na visão ele é transportado na visão até Jerusalém. E o que ele vê aí, ó? Ele me disse: filho do homem, você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas? Cada um no santuário de sua própria imagem esculpida? Eles dizem: o Senhor não nos vê. O Senhor abandonou o país. E de novo disse: você os verá cometerem práticas ainda mais repugnantes. Passa para lá, continua. Então ele me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor.
Lá eu vi mulheres sentadas chorando por Tamuz. O que elas estavam fazendo? O ritual dos 40 dias de choro por conta da morte do Tamuz. Quem eram essas mulheres? As mulheres judaicas, as mulheres dos homens de Israel, o povo hebreu, estavam chorando por Tamuz. E diz que as autoridades da terra estavam o quê? Dentro das suas casas, escondido, eles tinham a sua própria imagem, seu próprio ídolo esculpido. E o texto continua. Ele me disse: você vê isso, filho do homem? Você verá práticas ainda mais repugnantes do que essas. Não acabou aí, tem mais. Fica calmo, Ezequiel, não se assuste. Ele então me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor. E ali, à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia uns 20 homens, uns 25 homens, com as costas para o templo do Senhor e os rostos voltados para o oriente, estavam se prostrando na direção do sol. Estavam se prostrando na direção do sol. Ou seja, as mulheres estavam na entrada da porta norte da casa do Senhor, na entrada do templo. Na entrada do templo do Senhor. E elas estavam chorando o Tamuz, um ídolo babilônico. E os homens, então, estavam na segunda parte do ritual, já dentro do pátio, virados para o oriente, ou seja, de frente para o sol, adorando Nimrod, o Deus Sol. Esse era o contexto que estava Israel, como isso já estava aí dentro de toda a cultura judaica. Continuando, Jeremias 44, 15 a 19. Jeremias também é um profeta exílico, pré-exílico e exílico. Ele profetiza nos dois tempos, tanto antes quanto durante. E olha o que Jeremias diz. Então todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam presentes em grande número, e todo o povo que morava no Egito e na região de Patros, disseram a Jeremias. Então quem é esse povo que morava no Egito? São os judeus que estavam no Egito, refugiados, eles fugiram muitos para o Egito. E lá no Egito, o que eles estavam fazendo? Lá no Egito, viu aí que não são poucos. A profecia de Jeremias, eu não pus ali, mais por uma questão de tempo, mas Jeremias está, obviamente, confrontando essa atitude do povo que estava no Egito de queimar incenso a deuses estranhos, aos deuses que agora eles tinham tomado para si. E olha a resposta das mulheres, verso 16. Não daremos ouvido à mensagem que você nos apresenta em nome do Senhor. Opa, mais um. É certo que faremos tudo o que dissemos que faríamos. Queimaremos incenso à rainha dos céus. Rainha dos céus é outro nome, outra designação de Semíramis. Aqui está tudo trocado, né, gente? Vamos arrumar, dá um pause aí, quem está em casa está entendendo. Vamos arrumar aqui. Então o Ale assume lá, que já, como nós combinamos, se eu me atrapalhasse, ele assumiria. Então já está configurado o atrapalho. Então Jeremias 44, 15. Põe lá, Ale, vamos lá. Aí. 15 e 19. Mas aí está. Mais um, esse aí eu já li. Isso, 17. É certo que faremos tudo o que dissemos que faríamos. Queimaremos incenso à rainha dos céus. Essa rainha dos céus é a mesma Semíramis. E derramaremos ofertas de bebidas para ela, tal como fazíamos, nós e nossos antepassados, nossos reis, nossos líderes, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquela época tínhamos fartura de comida, éramos prósperos e em nada sofríamos. Mas desde que paramos de queimar incenso à rainha dos céus e de derramar ofertas de bebidas a ela, nada temos tido, e temos perecido pela espada e pela fome. E as mulheres acrescentaram:
Quando queimávamos incenso à rainha dos céus e derramávamos ofertas de bebidas para ela, será que era sem consentimento de nossos maridos que fazíamos bolos na forma da imagem dela e derramávamos ofertas de bebidas para ela? Ou seja, está dizendo, como se nossos maridos não soubessem, eles se faziam de cego, mas eles sabiam muito bem, eles davam consentimento para que nós fizéssemos isso. Queimavam incenso, faziam bolos na forma da deusa e ofereciam a ela. E diz o texto ainda que na terra, em todo Israel, e por muitos anos isso já vinha acontecendo. Mas aí o povo vai para a Babilônia e fica muito forte no coração e na mensagem dos profetas e aquilo que eles passaram na Babilônia, no exílio, justamente essa repreensão de Deus contra os ídolos. E quando eles voltam da Babilônia, e então na história de Israel, de Babilônia para frente, ou do exílio, da volta do exílio para frente, você não vê mais Israel construindo ídolos. Não vê mais. Pensa, Israel hoje não tem ídolos construídos. Quando Jesus estava lá em Israel, quando ele nasce e vive por Israel, há ídolos construídos, há imagens, há dentro do templo, há feito rituais fora daquilo que a lei dizia a outros deuses. Não há. A partir do momento em que eles voltam da Babilônia, naquilo que é externo, naquilo que é de celebração, daquilo que é algo declarado de suas bocas, isso não acontece mais. Até hoje. Até hoje. O povo de Israel até hoje declara a sua fé num Deus único, no Deus de Israel. Não há ídolos construídos ou debate entre os ídolos. Mas qual é a transição que acontece aqui, nesse momento, no texto que a gente vai ler? A transição que traz tudo aquilo que estava fora, e por isso foram dados os nomes funcionais, como eu disse, e começa a ser implantado, porque eles estavam apaixonados, eles estavam seduzidos pela idolatria e pelas os seus presentes, digamos, as suas bênçãos, aquilo que eles poderiam dar, a maneira de controlar aquilo que está no meu dia a dia. Então se manipula, se controla poderes espirituais para mim. Então isso é embutido, é incluído dentro do coração deles. Ezequiel 14, 2. Então, Ezequiel 14, 2. O Senhor me falou: filho do homem, estes homens ergueram ídolos aonde agora? Como é que está escrito ali? Em seus corações. Onde é que os ídolos foram erguidos? Em seus corações. E puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo, responderei a ele conforme a sua idolatria. Então agora o ídolo é algo que está construído dentro do coração. Aquilo que eles traziam fora, o Senhor diz, mas agora eles ergueram lá dentro. Agora está escondido dentro do coração. Eles continuam olhando para essas coisas funcionais e vendo as suas necessidades e buscando conforme as suas necessidades, continuam se realizando naquilo que não é o Senhor e continuam tendo o mesmo princípio de idolatria. Aquilo que Paulo lá em Romanos vai dizer, tem mais um para frente, pula um ali e depois a gente volta. Romanos, Paulo vai dizer que trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Ou seja, aquilo que era a construção da humanidade, aí vem Satanás distorcendo tudo isso. Nós fomos feitos segundo o quê, irmãos? A semelhança de quem? De Deus. Nós fomos feitos, criados à semelhança de Deus. Assim diz o texto bíblico. Deus formou o homem, a sua imagem e a sua semelhança.
Agora isso foi invertido. O homem construiu deuses à sua imagem e à sua semelhança, que expressam o seu desejo, que expressam o seu coração, que expressam o veneno da serpente que foi lançado lá no princípio, e agora isso é lançado como os ídolos humanos. E aqui Israel então vai passando por essa transição, e o que acontece? Voltando aí o Salmo 11, verso 4 e 5, 115 é que eu li de longe. Salmo 115, 4 a 8. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles tornem semelhantes os que os fazem, assim como os que neles confiam. Então, o Senhor falando a respeito dos ídolos. E aí, quando Jesus vem em Israel, e você percebe claramente essa distinção, que no Antigo Testamento, Satanás aparece bem pouco, não aparece? Se você fizer uma pesquisa, Satanás, demônio, diabo, você vai achar poucos textos a respeito disso no Antigo Testamento. Há alguns, mas poucos. Vai aparecer mais lá no livro de Jó. É quando aparece mais, que Satanás se apresenta diante do Senhor, mas há poucas vezes ele é mencionado. Agora tem ídolos e ídolos e ídolos e ídolos e ídolos para todo lado. E o tempo todo o povo de Israel se batendo com ídolos. Agora chega no Novo Testamento, você não vê dentro do contexto de Israel, diferente quando vai para o mundo greco-romano. Mas a igreja, quando nasce, Jesus pregando a Israel, há ídolos construídos lá dentro de Israel? Não há. Há ídolos no culto de Israel? Não há. Mas tem gente endemoniada? Um monte. Que tem de demônio quando Jesus está lá, e obviamente se aflora essa batalha espiritual quando Jesus está lá. Por que então os homens, por adorar ídolos, passaram a ser como eles? E o texto bíblico vai dizer que os ídolos, Paulo vai falar lá em Corinto, 1 Coríntios 10, 18 a 20, que os ídolos não são nada, mas aquilo que está por detrás deles são o quê? Demônios. São os demônios. Considerem o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar. Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, Paulo agora está falando, obviamente, aqui com a igreja já gentílica, mas traz o mesmo conceito, o mesmo ensino que Israel vivenciou. Eles, quando colocaram a idolatria dentro do coração, começaram fora e agora incluíram. Nós não somos mais idólatras. Continuavam sendo, porque construíram internamente, e agora eles estavam como reflexos lá do Salmo 115. Tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não falam. Tornam-se dominados pelos deuses que eles diziam que os governavam. Os demônios. As pessoas estavam dominadas, governadas por demônios, porque estavam entregues a si próprios. E é isso que Paulo vai dizer lá na continuidade do texto de Romanos, que Deus então entrega esses homens, essas pessoas, às suas próprias paixões, porque elas construíram para si deuses à sua semelhança, de acordo com suas paixões, e Paulo entrega. Agora, o que isso tudo tem a ver com a gente? Obviamente, nós sabemos, e a palavra de Deus vai nos falar, João, próximo texto, finalizando sua carta, ele traz essa instrução: filhinhos, guardem-se dos ídolos. E isso continua servindo para nós.
E quando a gente vê a nossa realidade hoje, será que ainda há ídolos construídos dentro do nosso coração? Eu acho que foi Calvino que disse que o coração é uma fábrica de ídolos. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. O que são os ídolos que nós então internalizamos, se não é a adoração de nós mesmos, a um Deus grego, Narciso, acho que é grego, que retrata justamente isso. É o Deus que ficava no espelho, que se amava. Era tudo para si mesmo. Então, a idolatria nada mais é, e essa é a prostituição que lá vai se referir à Babilônia, quando nós começamos a nos satisfazer em nós mesmos, ou aquilo que nos satisfaz é algo que não está mais em Deus, mas está nos reflexos das nossas paixões e dos nossos desejos. O que a gente quer, o que nos faz feliz? Quando você para e pensa, o que te faz feliz ou o que pode te fazer feliz? Que pode te fazer realizado. Para quem? Por isso a palavra de Deus diz, tudo que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. Porque para quem nós estamos dando glória naquilo que nós fazemos? Quando nós trabalhamos, nós estamos buscando satisfazer os nossos desejos de segurança em ter um bom salário, de ter uma boa casa, de ter um bom carro, de dar para os meus filhos boas escolas, bons estudos, um futuro, como a gente diz. Então a gente está servindo a ídolos construídos no coração. Essa é a nossa segurança. Qual é a segurança? Outros depositam com sua segurança, suas alegrias nos prazeres. Quais os prazeres? Os prazeres do sexo também, mas há outros prazeres que não são sexo, que a gente também deposita segurança. Pequenas alegrias que muitas vezes podem ser lícitas. Mas se nós depositamos aquilo ali, algo que é a minha realização, é a minha válvula de escape, é a minha alegria, o meu pequeno momento de alegria, é ali então eu estou construindo um ídolo, uma prática mundana. E eu preciso abandonar, fugir da idolatria. Quando eu sonho e penso em ser realizado em ter um corpo onde eu julgue que esse corpo tem uma boa aparência. Quando eu julgo que a prática de atividades podem me satisfazer. Quando um marido ou uma esposa é o que me traz segurança, alegria, satisfação. Quando penso em filhos, quando penso em bons filhos, porque se eu tiver bons filhos bem educados, então vão ter uma visão de mim que é a que eu quero ter. Assim, puxa, educou bem os filhos. Agora eu estou satisfeito. Porque estão me vendo como um bom pai. Então eu expressei aquele que é o meu Deus, eu mesmo. Porque nada mais é a idolatria do que a expressão do ego, inflamado pelo pecado, e então damos nomes das coisas que nós queremos e vamos buscando. Às vezes uma boa formação, um bom emprego, uma segurança financeira, às vezes um bom sermão, um ministério, não necessariamente pastoral, ministério dentro da igreja, algo que a gente faz. Se isso for o que nos realiza e não o Senhor, então isso tornou-se um ídolo. Isso tornou-se uma pedra de tropeço. E os ídolos, assim como no passado, continuam pedindo sacrifícios. No passado, e a história bíblica nos mostra que Israel chegou a oferecer seus filhos em sacrifício, mataram, sacrificaram crianças. Hoje continuam os ídolos pedindo, os demônios pedindo sacrifício. Muitas vezes não sacrificamos mais, degolando ou derramando o sangue literalmente, mas quando o meu ídolo é construir para o meu filho, para o futuro, algo que tem a ver com posses, com boas condições, com boas escolas, então eu trabalho e sacrifico o quê? A minha casa. Os meus filhos estão sendo sacrificados para que eu me realize. Então nós vemos uma geração e várias gerações de pessoas, né, que todo mundo é filho de alguém, que foram sacrificadas, destruídas, porque alguém correu atrás e então sacrificou aquilo que deveria ter um lugar de prioridade
para o seu próprio ídolo. Casamentos são sacrificados assim. Casamentos são sacrificados porque o ídolo, o Eros, o ídolo da luxúria, o ídolo do meu coração que precisa se autorrealizar, se invade na pornografia e aí eu sacrifico o casamento. Amizades são sacrificadas assim. Porque eu não posso perdoar algo que foi falado, ou que eu pensei que foi falado sobre mim, ou algo que de fato aconteceu e foi falado, eu não consigo perdoar, então esse meu ego, esse meu ídolo de mim mesmo me impede, eu sacrifico uma amizade, entrego, toma aí para ti, esse não quero mais junto comigo. Sacrificou. Igrejas são sacrificadas, ovelhas, pessoas são sacrificadas. Dignidade humana sacrificada. E que será que a gente tem sacrificado? O que será que você tem sacrificado para satisfazer o seu ídolo, o seu Deus, que você construiu no seu coração? Será que tudo que tem você feito, vivido, é para a glória do Senhor? Ou é para a sua glória, para o seu prazer, para a sua alegria? Porque quando a gente vai para as Escrituras, e nós vamos ver tantos textos falando, eu pus vários, mas eu quero ler apenas alguns para nós encerrarmos. Jesus, João 15:1. Jesus disse aos seus discípulos: tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Nossa alegria precisa estar em Cristo e ela precisa ser completa em Cristo. Significa que eu nunca vou ter dificuldades, tristezas, momentos? Claro que não. Jesus mesmo já disse das aflições do mundo. Mas ele disse que a alegria no contexto de Jesus e no contexto bíblico é muito mais do que um momento. Mas é uma construção de estar satisfeito. É o conceito daquilo que o judeu chama de shalom, de paz e prosperidade, não financeira necessariamente. O conceito de shalom é paz e prosperidade de tudo para todos. Então é algo interno, então eu estou satisfeito. Isso é o que João diz. Gálatas 6,14, Paulo vai dizer: quanto a mim, acho que quase todos conhecemos esse texto, que eu jamais me glorie, que eu jamais me satisfaça, que eu jamais dê glória a mim mesmo, ou ache qualquer coisa fora de mim que possa ser gloriado, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Ou seja, qualquer glória que não é na cruz, ou seja, na obra de Jesus Cristo, tornou-se uma idolatria. E Paulo diz: não, que eu jamais me glorie. Só há uma glória que pode ser dada, ou tomada para si, na cruz, ou seja, na minha morte com Cristo na cruz. Essa é a minha glória, eu preciso morrer com Ele na cruz. Lucas 2, 10 e 11, mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vou pular aqui, vamos lá para o João 3, 29 a 30. A noiva, João Batista dizendo: a noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. O que enche o coração de alegria? O que João Batista está dizendo que enche o coração de alegria do auxiliar, do servo, do noivo, do seu próprio coração? Ouvir a voz do noivo, é ouvir Jesus. O noivo chegou, ele está falando: estou ouvindo a sua voz. Enche o coração de alegria. Esta é a minha alegria. Olha como João Batista fala algo que está completamente alinhado com o que Jesus disse. Essa é a minha alegria que agora se completa. Jesus disse: estou dizendo isso para que a alegria de vocês, que é minha alegria em vocês, seja
completa. E João percebeu, descobriu e teve a alegria completa. Então é necessário que ele cresça e eu diminua. Eu seja nada, mas Jesus seja tudo. Ele cresça e eu diminua. E o último, Judas 1:24. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Aquele, a Deus soberano, aquele que é o único poderoso, para nos impedir de cair, para nos apresentar diante dele sem culpa, sem mácula, e com grande alegria, com grande satisfação, com grande realização. Em quem? Em Cristo no Senhor. E ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder, autoridade, ou seja, governo, porque já é dele. Eu só descubro, reconheço, me submeto. Já é dele. Então tudo precisa ser entregue a ele. Aí, a pergunta que a gente deixaria para encerrar, que é a último slide aí, o que você precisa para ser feliz, para sentir-se realizado? Quem governa você? Quem literalmente governa você? Não, o Senhor Jesus é o que me governa. Isso está nas nossas bocas. Mas Paulo vai dizer que essa verdade precisa estar próxima do coração. Nós precisamos ter um governo, nós precisamos saber o que nos faz felizes e realizados. E não pode ser nada fora do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós não podemos transformar o Senhor Jesus num amontoado de ídolos funcionais. Onde, não, Jesus me faz realizado. Ele me faz realizado se eu ganho dinheiro, mas é Ele que me abençoa. Não, Jesus me realiza, porque Ele então me dá um bom ministério. Então eu sou realizado. Eu transformei Ele num ídolo. Eu tenho um bom emprego. Eu simplesmente peguei toda a idolatria, as prostituições e as coisas repugnantes e os desejos do meu coração, e eu precisava de coisas funcionais, e eu joguei e transformei Jesus num amontoado de coisas. Chamei de Jesus, mas continua sendo o ídolo que eu construí. Eu preciso de coisas para me satisfazer, de circunstâncias, de bênçãos materiais. E eu não estou dizendo que elas não vêm. Elas vêm. Mas quando elas não vêm, a nossa satisfação precisa permanecer em Cristo, no governo dele, porque ele não nos satisfaz porque nos dá coisas. Ele nos satisfaz porque ele compartilha a alegria dele conosco. Então nós, de fato, não temos mais ídolos guardados. Que o Senhor Jesus nos ajude a digerir, a olhar para dentro do nosso coração, a refletir e colocar diante do Senhor as nossas vidas, para que a gente não caia na armadilha que é lançada e está diante de nós. Só não vê quem não quer, ou melhor, só não vê quem já tornou-se cego de tanta idolatria.